Olá meninas, estamos aqui de novo para dar continuidade falando sobre relacionamentos. Hoje vamos falar sobre família, o nosso relacionamento dentro da família. A nossa função como mãe, esposa, filha, enfim, são muitos os nossos papéis. Nós fomos a última criação de Deus, mas não para ser a última, e sim para dar sentido e vida a tudo o que Ele criou. Vamos ao nosso estudo. Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro e ainda falando dos nossos relacionamentos interpessoais. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre o valor da nossa família e da importância que nós mulheres temos dentro dela. Eu gostaria de começar falando o que é família. A princípio, família são aqueles com quais dividimos a mesma carga genética e tipo sanguíneo. Mas será que esse conceito de família é suficiente para você? Sabemos que não, que família vai muito mais além desse simples conceito. Existem famílias adotivas, existem famílias do nosso coração, existem famílias de coração, existem famílias de consideração e assim por diante. Existem vários tipos de família. Eu vou dar aqui para vocês, meninas, a minha definição de família. Família, para mim, é o meu porto seguro, é onde eu posso ser eu mesma, sem as minhas reservas, com os meus enjoamentos, com as minhas chatices e ainda assim ser acolhida. Por mais dificuldade que eu tenha, é um lugar onde eu sei que eu posso ser eu mesma e ser ajudada de verdade. Para mim, família é o meu maior tesouro. Acredito que uma grande parte de você que me ouve pensa como eu, que família é um porto seguro, é o melhor lugar para se estar. Mas sabemos que muitas pessoas, se eu pudessem perguntar hoje, têm uma resposta diferente. Que família não é o seu porto seguro, que família não é um lugar que eles gostam de estar. Conheço amigas que se casaram antes do tempo porque queriam se livrar das suas famílias, por conta de tamanha dificuldade familiar que existia. Então, nem todos podem dar essa mesma definição. Mas olha o que acontece, meninas, lá no Éden. Assim como eu ensino para minha filha, há muito tempo atrás, Deus constituiu a família perfeita. E essa família era sem pecado, mas com o pecado de Adão e Eva, esse projeto inicial de família foi manchado, afetando diretamente nos nossos relacionamentos, um com o outro e nossos relacionamentos com Deus. Mas ainda assim, mesmo com toda a dificuldade que o pecado nos traz, nós somos seres relacionáveis e precisamos da nossa família, precisamos um dos outros para podermos viver bem aqui na Terra. Somos seres relacionáveis, precisamos sempre um dos outros. Eu sei que não existe família perfeita, mas sei que existe a minha família Batista Delgado, e existe a sua família, você que me ouve. E eu gostaria de te dar, nesse momento, algumas orientações para te ajudar nos seus relacionamentos familiares, ao ponto de você poder dizer assim para mim: Thalita, a minha família não é perfeita, mas ela é minha família e ela é preciosa para mim. Quando falamos de relacionamentos, meninas, é interessante lembrar do modo, da maneira como nos comunicamos. E nós, seres humanos, nós nos comunicamos e nos relacionamos com o mundo através de nossos 5 sentidos, que é o olfato, a visão, o tato, o paladar e a audição. Sabe quando você passa por algum lugar e sente aquele cheiro que lhe remete à infância ou à comida da sua avó? E como aquela lembrança é boa para você, ou até mesmo ruim, assim são como os nossos sentidos trabalham. É através deles que construímos os nossos relacionamentos. Então, a maneira como nós lidamos com os nossos sentidos vão fazer com que a gente nos relacione com os nossos familiares. Então, vamos a algumas dicas para nós sabermos lidar com a nossa família. Vamos ao primeiro sentido, que é o do paladar, da nossa boca, que é da onde vem a
comunicação. A comunicação é um dos pilares mais importantes do relacionamento. Sem a fala, sem a comunicação através da fala, nada é construído. Sem o diálogo, meninas, uma família perece. Se não sei o que o outro pensa, fica muito difícil eu poder ajudá-lo, fica muito difícil eu me relacionar, saber o que é importante para ele. Ser cuidadoso com o que fala é importante. Às vezes, com os de fora, pensamos antes de falar, não é assim? Mas com os de dentro, não. A gente solta o que vem à cabeça. Eu costumo dizer que quando a gente sai na rua, a gente coloca um filtro na boca, não é assim? E quando voltamos, a gente deixa esse filtro na porta. Isso precisa mudar, precisa ser diferente. A sua família que está com você todos os dias, ela precisa do seu melhor, precisa que você pare, pense antes de dizer as coisas. Eu não estou dizendo que nós não devemos falar o que sentimos ou o que pensamos quando é ruim também, mas eu digo que tudo vai do modo como a gente fala, o jeito que a gente fala, isso muda tudo e faz com que a gente consiga reconstruir um bom diálogo, um bom relacionamento familiar. Olha o que a Bíblia diz, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Já passou por alguma situação na sua família que às vezes vocês estão brigando e depois para e pensa, meu Deus, não sei nem por que eu estou brigando. Às vezes alguém te respondeu, a mãe, o pai te deu uma resposta dura, você também respondeu da mesma forma e assim vai indo. Então a gente precisa tomar muito cuidado e colocar o filtro, usar esse filtro, aquele mesmo filtro que a gente usa na rua, que a gente pensa antes de falar com as pessoas, usar ele dentro de casa também, para que a gente consiga ter uma boa harmonia no nosso lar. Outro dia eu vi um post que eu achei muito interessante, foi até uma cliente que me passou, que dizia assim, que somos tão assertivos, é até de um psicólogo que dizia assim, que nós somos tão assertivos com o garçom, somos assertivos com o professor, somos assertivos com o nosso chefe, ou seja, com todas as pessoas de fora a gente fala o que a gente quer e certinho, mas com as pessoas que a gente ama, a gente tem dificuldade de falar as coisas. Então isso não pode ser assim. Seja mais cauteloso, fale das suas vontades, das suas dificuldades. Depois você vai me contar que tudo está melhor. Outro sentido muito importante, meninas, é a nossa visão, os nossos olhos, como eles são importantes para nós. Os olhos fazem a gente ver o mundo, as pessoas que nos cercam, as cores, e através dos olhos a gente se comunica também, não é assim? Conhece pessoas que através do olhar transmite pra gente, sabe, aquela paz, aquela tranquilidade. Você gosta do olhar daquela pessoa porque ela te passa coisa boa. Já parou para pensar que o tempo todo, através do nosso olhar, a gente transmite informações também em comunicação? Quando seus filhos, esposo, família, de modo geral, lhe pedir atenção, olhe para eles. Dê atenção, isso ajuda muito a nutrir bons relacionamentos. Larga um pouco o celular, o livro, o que você estiver fazendo e olhe para outra pessoa, para que ela veja que você está dando atenção para ela. Isso faz muita diferença num relacionamento familiar. Outro sentido muito importante que eu gostaria também de falar hoje é o sentido da audição. Como é precioso esse sentido. Tem um dito popular que diz assim, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, correto? E como é verdadeiro esse dito popular. Por isso, nós temos caminhado para uma geração individualista, cada um no seu quarto com o seu eletrônico e as comunicações apenas virtuais. Não tem como construir relacionamentos somente através de comunicações aqui. Não dá, é impossível. Como eu falei com vocês, lá no Éden, nós fomos construídos, nós somos feitos assim, nós somos seres relacionáveis. Ao me formar, já tem 3 anos de formada, meninas, e
eu fiz o meu TCC, a minha tese que eu defendi, foi a importância da psicanálise na vida do adolescente, nesse período da adolescência. E eu e a minha amiga Natália, nós fizemos uma pesquisa numa determinada escola e nós entrevistamos mais de 500 adolescentes. E pasmem mesmo, uma das coisas que mais nos chocou é que a maioria, mais de 80% daqueles adolescentes se cortavam, se mutilavam. Por quê? Porque não tinham com quem se abrir, não tinha quem lhes ouvisse. E também, quase que 100% não tinham contado para o pai ou para a mãe ou para algum familiar que haviam se cortado. Ou seja, olha como eu já falei, uma família que não tem comunicação, que não tem a fala, que não tem a audição, que não tem o sentido sendo usado de maneira correta, é uma família que perece, e perece debaixo do nosso nariz. Então, eu quero que você reflita, que você pare, que você pense o quanto é importante você ouvir o seu familiar, você ouvir o seu esposo, você ouvir seus filhos, você ouvir a sua mãe. Eu não sei, a gente vive num tempo muito corrido, é verdade, muito corrido, mas a gente precisa saber priorizar os nossos relacionamentos e a nossa escuta, porque ela é muito importante. Por isso que a nossa profissão de terapeuta tem crescido e muito, sendo que em muitos casos não haveria necessidade de haver intervenção de um terapeuta se essa pessoa, se esse adolescente, se esse familiar tivesse apenas alguém que o ouvisse de verdade em casa. Então eu gostaria muito que vocês refletissem nisso. Eu me lembro que em todas as fases da minha vida escolar, principalmente quando eu fui ficando mais velha, minha mãe já não trabalhava tanto fora como antes, e que eu chegava em casa e dava aula para minha mãe. Eu fiz seminário, eu chegava em casa e dava aula para minha mãe. Eu fiz psicanálise, chegava em casa e dava aula para minha mãe, e tantos outros cursos na minha caminhada. E eu fiquei pensando, será que todas as vezes a minha mãe queria me ouvir? Mas ela sempre sentava e me ouvia, me dava atenção. E como isso foi importante para a minha caminhada, tanto no estudo como para a minha vida. Então, eu quero muito que você pare e pense. Se você não está dando mais atenção para o seu cliente, para o seu chefe, para o seu amigo, sabe? A gente dedica tempo para tantas pessoas de fora, mas quando as pessoas da nossa casa que precisam de nós, que é a nossa família, que são aqueles que vão nos acolher no momento certo, a gente simplesmente fala assim, tô te ouvindo, tá? Pode falar que eu continuo te ouvindo. Não é assim. Para, senta à mesa, se relaciona, usa os seus sentidos de forma correta. Eu quero encerrar esse encontro pedindo que você reflita como você tem dedicado os seus sentidos à sua família. Todos eles são muito importantes para que um bom relacionamento aconteça. Só que eu quero também te lembrar que relacionamentos não é só mar de rosas. Tem aquele dia também que a gente fala o que está nos incomodando, mas também é importante para que a gente construa bons relacionamentos. E eu quero que a partir desse encontro você entenda que não existe família perfeita, mas existe a minha e a sua, e ela precisa ser preciosa para você. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo encontro que nós vamos falar de mais outros sentidos. Olá meninas, boa tarde, meu nome é Giovana Barcelos. E estou aqui novamente para conversar com vocês a respeito da inteligência emocional. No outro programa nós falamos sobre a autoconsciência, né? Foi uma habilidade que eu dei um exemplo para você do que nós precisamos desenvolver por conta desse novo que nós estamos vivendo, desse processo da pandemia e da pós-pandemia. O que nós precisamos desenvolver dentro da inteligência emocional para que nós venhamos a ter uma vida mais saudável, uma mente mais saudável, né? Uma higiene mental, para que a gente se relacione melhor com as pessoas, com a gente mesmo, não é verdade? Então hoje eu gostaria de dar assim
segunda habilidade para você, para que você entenda mais um pouco como funciona essa questão da inteligência emocional e como ela interfere na nossa vida, como ela nos influencia. A segunda habilidade que eu gostaria de falar para você nessa tarde que você poderia autodesenvolver é a autogestão. O que seria essa autogestão? É a capacidade de saber controlar as minhas emoções. Não é mesmo? Será que a gente sabe controlar as nossas emoções? Como está a minha adaptação nessa pandemia? O que eu tenho vivido? Quais são os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus temores? Um exemplo, você levanta de manhã com muitos pensamentos excessivos e a maioria das vezes negativos, não é mesmo? Porque por ser um período de adaptação, muitas situações têm nos amedrontado, não é mesmo? Porque o que é novo sempre nos amedronta, sempre nos desafia. Então, de alguma forma, nós estamos assustados com o que estamos vivendo. Então, você já levanta de manhã, muitas das vezes com sentimentos negativos, por conta de quê? Da rotina exaustiva que nós estamos vivendo, as adaptações, é professora dentro de casa, é mãe, é esposa, ao mesmo tempo home office. Então nós precisamos ter essa autogestão, gerir melhor essa emoção. Então, quando eu levanto dessa forma, eu preciso identificar o que está me deixando frustrada. O que causa essa exaustão? Será que é uma rotina mal elaborada? Será que eu preciso elaborar melhor a minha rotina? Como eu posso fazer para gerir isso melhor? O dia está começando e muitas das vezes existem sentimentos ruins, mas também existem sentimentos bons. Isso acontece com todo mundo, todo dia, faz parte da nossa vida e da nossa superação. Depende de mim como eu vou administrar esse sentimento. Eu entendo que eu estou cansada, eu entendo que muitas das vezes a atividade exige um pouco mais de mim, só que eu preciso também me olhar com empatia, me olhar com compaixão, saber que eu preciso olhar melhor essa minha rotina. Tudo bem se eu não conseguir realizar tudo que eu me programei, eu faço no outro dia, mas desde que eu entenda o que está causando isso, eu preciso ir na raiz dessa situação para que eu consiga lidar melhor com ela, para que eu tenha tempo necessário para poder lidar com isso. Então, eu não tenho como controlar o que acontece comigo. Um exemplo, nós não podemos controlar o que a pandemia veio trazer, mas aquilo que eu vou responder com as minhas emoções, com as minhas atitudes, através disso, eu tenho como controlar. Se eu vou ser uma pessoa mais irada, se eu vou ficar mais nervosa, se eu vou ficar mais preocupada, por conta das situações que eu não consigo resolver, tem algo errado. Eu preciso olhar com um olhar de empatia, eu preciso ver o que está disfuncional para que eu possa colocar isso no equilíbrio. Nem o excesso, nem a falta, precisa estar em equilíbrio. Então, a autogestão, o gerir as emoções e os pensamentos nos proporciona isso. A inteligência emocional, ela faz com que nós consigamos gerir as nossas emoções, entender esse processo. Então, nós vamos ficar por aqui. No próximo programa, nós vamos falar sobre a terceira habilidade que a inteligência emocional nos proporciona, com que a gente saia vencedor, saia vitoriosa desse desafio que nós temos vivido, que é esse tempo da pandemia.